Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Só para fazer aqui um rápido resumo da situação do Jair, esta proposta que caiu no colo da diretoria do Santos nesta quinta-feira, né, ninguém esperava por isso, ela foi a terceira proposta do Porto. O Porto fez uma primeira proposta de 12 milhões mais o Wendel, né, que está emprestado ao Santos e está com o valor fixado, o valor econômico fixado em 3 milhões no total, né, 3 milhões de euros. O Porto estaria, na primeira proposta, o Porto pagaria 12 milhões de euros, parcelados ainda, e mais o Wendel. Então, chegaria aos 15 milhões, né? Na segunda proposta, o Porto aceitou pagar o valor com menos parcelas e o valor total em dinheiro, 15 milhões, né? O Wendel não seria incluído na negociação, não seria envolvido na negociação. O Santos até aceitou essa proposta desde que liberasse o Jair, desde que pudesse liberar o Jair apenas no final do ano, depois do Santos terminar a Série B. O Porto não quis, o Porto quer o jogador agora. O Porto quer jogador agora. E para isso aumentou ainda mais a proposta em dinheiro para 19 milhões de euros, cerca aí de 120 milhões de reais. Isso pegou o Santos de surpresa, mexeu com o staff do jogador, o jogador ficou realmente muito envolvido emocionalmente, né? Imagina, um garoto de 19 anos, né, tem o Jair, recebe uma proposta, certamente desse valor ele ganharia aí um bom dinheiro, ganharia um belo salário, um belo contrato do clube português, que é um dos principais clubes de Portugal. Então isso, claro, mexe com a cabeça de qualquer um, imagina, com a cabeça de um jogador de 19 anos, certo? Por isso, o jogador e o seu staff pediram para que ele fosse retirado do treino. Ele começou a atividade no CT Repelé, foi para o campo, começou a atividade, mas aí depois não estava com cabeça, pediu para sair até que a situação fosse resolvida e o Santos permitiu. Tem até aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês agora a nota oficial para a gente ler, e aí eu falo sobre os desdobramentos, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui essa nota oficial do Santos para quem não viu, né? Eu vou ler agora rapidinho, é uma nota curta, tranquila, e aí eu falo depois que a gente lê essa nota aqui, que eu ler essa nota, eu falo sobre a minha apuração do que pensa e do que deve fazer o presidente Marcelo Teixeira em relação a essa proposta, informação que eu apurei agora à noite, atualizada, tá? Nota oficial do Santos sobre o Jair, né? Ao se apresentar hoje à tarde no CT Repelé, o treino do Santos foi hoje à tarde, o atleta Jair Paula da Cunha Filho pediu à comissão técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida de amanhã, sexta-feira, dia 30, contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para sua negociação. Alegando existirem propostas para sua negociação. A proposta ela chegou ao Santos, né? Mas tudo bem. A direção de futebol aceitou a decisão em conjunto com a comissão técnica Santos Futebol Clube. Então é isso. O Santos solta essa nota oficial informando que dispensou o Jair do treino e da partida desta sexta-feira contra a Ponte Preta porque o jogador alegou, né, segundo a nota, alegou que tem proposta do Porto. É claro que tem proposta do Porto. E é claro que o Santos sabe, é claro que o Santos foi comunicado, é claro que o Santos recebeu a proposta. O jogador tem conhecimento, evidentemente. Isso mexeu com ele, mas é algo que é de conhecimento do Santos, né? Não precisa um jogador falar, né? O Santos sabe que existiu essa proposta, que existe essa proposta que beira aí os 19 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, quase 120 milhões de reais. É muita grana para um jogador de 19 anos, mas claro, é muita grana, mas a gente sabe que quando chega na Europa, o jogador que se adapta bem, ele acaba sendo revendido lá por um clube maior, né, para um clube maior por valores astronômicos, né, que chegam até muitas vezes dobrar ou triplicar o valor que o primeiro clube comprou, o primeiro clube da Europa. E o futebol português tem muito isso, né? Os clubes de Portugal fazem muito isso. Eles vêm ao mercado da América do Sul, compram jogadores, dão espaço para o jogador se valoriza e eles vendem
por um valor muito maior para clubes do primeiro escalão. A gente sabe que o Porto junto com o Benfica, um dos principais clubes do país, mas está aí no segundo, terceiro escalão do futebol europeu. Então, por isso que eles conseguem revender jogadores que são comprados aqui por um valor bem menor. Mas a dúvida do presidente Marcelo Teixeira, aí vem as informações que eu apurei agora mais no começo da noite, a dúvida do presidente Marcelo Teixeira são duas, né? Ele tem uma dúvida se o valor realmente, se o Santos realmente vende o Jair agora, pela questão financeira. Ele sabe que o Jair, disputando a Série A ano que vem, indo bem, pode ser vendido por um valor muito maior do que esse. Se o Jair, na Série A, se destacar, se ele for titular e for bem, certamente, no meio do ano que vem, o Santos vai conseguir vender ele por muito mais do que isso, por 25, 30 milhões de euros, com certeza. Se tem 20 milhões agora, quase 20 milhões agora, imagina ele jogando a Série A, jogando bem, né? Então, primeiro a dúvida financeira. E a outra dúvida, que é a mais importante, é isso que está mexendo com a cabeça do presidente Marcelo Teixeira, pelo que me informaram, é o seguinte: o Santos vende o Jair, não consegue suprir essa ausência no time titular. Vamos lá, coloca o Basso, coloca esse Richelli, que pode chegar também, ou outro jogador, e aí não dá conta o Santos deixa eu até bater na madeira aqui, por uma infelicidade não consegue se classificar para a Série A, não volta para a Série A. O mundo vai desabar na cabeça da diretoria, especialmente na cabeça do presidente Marcelo Teixeira, porque é ele que manda. Imagina, vende o Jair, que hoje é titularíssimo, né? O Santos não tem muitas opções no time titular, além dos dois titulares, né? Do Jair e do Gil. O Santos não tem outro zagueiro confiável. O Basso não é confiável, o Alex muito menos. Esse Richelli é uma contratação que nem chegou ainda, e se chegar, não sabemos se vai dar certo ou não. Essa é uma preocupação que hoje está na cabeça do presidente Marcelo Teixeira. As negociações estão em andamento, o jogador e o seu staff querem ir, né? Evidentemente, foram informações que eu colhi do lado do jogador também. Existe o interesse do jogador em ir, do staff do jogador em fazer esse negócio, porém, a diretoria do Santos, especialmente o presidente Marcelo Teixeira, tem sérias dúvidas. Eu vou dar minha opinião, tá? É uma opinião. É só uma opinião, gente. Baseado em feeling, baseado no que eu conheço do presidente Marcelo Teixeira, no que eu tenho apurado nessas últimas horas. Eu acho, é só uma opinião, que o Santos não vai vender o Jair. É só uma opinião, tá? A decisão vai sair agora. A janela fecha no dia 2, nós estamos no dia 29, então vai sair agora, né? A decisão tem que sair agora. Tem que ser decidido isso agora. Nós teremos uma resposta agora. Por conta dessa dúvida que está na cabeça do presidente Marcelo Teixeira, por conta dessa preocupação que ela é real, né? Já pensou? Dá alguma coisa errada, o Santos não sobe, como é que fica? Já vai ser ruim perder um jogador importante para o início da temporada do ano que vem. Vai ser pior ainda se perde o jogador e ainda não classifica para a Série A, continua na Série B, vai ser um desastre. Vai ser um desastre completo. Então essa é uma grande preocupação. Baseado em tudo isso, eu acho que o Jair não vai ser vendido ainda, a não ser que o Porto acabe aceitando que o jogador permaneça até o final do ano. Aí tudo bem, porque você elimina um problema, né? Você não desfalca o time até o final do ano. Agora, é só uma opinião, tem muitas coisas que vão acontecer, a gente não sabe como é que vai reagir o jogador em caso de uma negativa do presidente Marcelo Teixeira, se o jogador vai bater o pé, se vai dizer que não tem condições emocionais para jogar, se vai fazer jogo duro, tudo isso a gente só vai descobrir nas próximas horas, né? Por isso que eu falo aqui, é só uma opinião. O fato é que o negócio não está fechado, a proposta
é tentadora, mexeu lá com a cabeça de todo mundo, do jogador, do staff do jogador, da diretoria do Santos, mas o fato é que o negócio ainda não foi feito, não está concluído, e o presidente Marcelo Teixeira tem sérias dúvidas. Eu arrisco dizer, vou repetir minha opinião, que o Santos não vai vender o Jair agora. Arrisco dizer isso, se for para ele sair agora. Se for para sair no final do ano, aí sim eu acho que ele vai. Agora, arrisco dizer que ele não vai sair. Outra coisa que faz com que o presidente Marcelo Teixeira tenha muitas dúvidas sobre isso é o fato de que o Basso o Basso nem seria relacionado para esse jogo, gente. O Basso não ficaria. O Basso iria já para o Arouca. O Santos, o presidente Marcelo Teixeira, até ontem, até hoje cedo, antes de saber da proposta pelo Jair, da nova proposta, o Santos já havia acertado a negociação, o empréstimo do Basso para o Arouca. Informação que eu trouxe para vocês desde ontem. O Santos estava emprestando, ou está, né? Pode ser que isso ainda aconteça, estava emprestando o Basso para o Arouca para se livrar de boa parte, mais de 50%, da dívida que o Santos tem com o Arouca, justamente pela compra dos direitos econômicos do Basso no ano passado, dívida que não foi paga pela última gestão. Existe lá uma parcela atrasada, se eu não me engano, foram 3 parcelas de 700 mil euros. Uma parcela já está atrasada, a outra vence agora, e por conta disso o Arouca já estava pressionando o Santos, dizendo que iria entrar na FIFA, e o Santos estava aí prestes, né, a sofrer um novo processo de transfer ban. Para evitar tudo isso, o Santos aceitou ontem, esse acordo foi apalavrado, selado ontem, não no papel, mas foi apalavrado, entre os dois presidentes, o presidente Marcelo Teixeira e o vice-presidente, aliás, que é o Joel, do Arouca, acertaram isso. O Basso iria por empréstimo de 1 ano, o Santos reduziria em 50%, um pouco mais de 50%, a sua dívida com o Arouca, e esse restante da dívida só começaria a ser pago a partir de janeiro em 12 parcelas. Ou seja, uma dívida de 2 milhões e 100 mil euros, que é a dívida atual, viraria cerca de 1 milhão de euros, poderia ser paga em 12 parcelas e a partir de janeiro. Um problema praticamente solucionado, e o Basso continuaria sendo do Santos, só iria para o Arouca por empréstimo. Havia ali uma possibilidade do Arouca comprar novamente o Basso, o valor ficaria fixado, mas o Santos não perderia o jogador, poderia ter o jogador de volta. Isso também é algo que pesa contra a saída do Jair, porque se o Jair sair, for mesmo embora, o Santos não vai ter mais como cumprir esse acordo com o Arouca, porque não vai ficar somente com o Jair, com o Gil e o Alex, mesmo que o Santos contrate o Richelli, esse jogador que está sendo aí avaliado, está negociando com o Santos, uma negociação que deve sair. Enfim, gente, muitas dúvidas, a gente só vai poder saber dessa história de fato, né, o que vai acontecer aí com o desenrolar dos acontecimentos. Nas próximas horas, certamente teremos aí muitas novidades, teremos um posicionamento mais claro e definido do atleta, teremos aí uma decisão do Santos. Tudo isso tem que ser resolvido até o dia 2 ou antes do dia 2, né, quando encerra a janela de transferências. É algo que precisa ser definido, mas vai ser definido rapidamente, porque não há prazo, né, para que se prolongue mais, para que esse assunto se prolongue mais.